Estratégias. Se eu tivesse que escolher uma aula representativa para dizer, olha, presta muita atenção nessa aula, que ela certamente está entre as top 3 mais importantes do conteúdo do curso, essa aqui é uma delas. Com toda certeza. Apesar do foco ser a parte de viabilidade, eu já falei sobre isso aqui, como se fosse mais a parte de fazer conta, analítica, e de tabela de venda, tributo, imposto, custo de construção. Lógico que isso é importante, mas isso é reflexo, isso é consequência. A gente vai ver o processo, o procedimento para isso, planilhas de apoio, a maneira de fazer, se aprendendo a estruturação é relativamente simples, né? Não é muito complexo. Lógico que pode variar bastante. Mas tudo isso é reflexo de toda uma estratégia, de toda uma forma de gestão e de condução do negócio. E isso vai ser definido aqui na parte de estratégias da empresa, porque a viabilidade é simplesmente uma tomada de decisão no desenvolvimento do empreendimento que só existe porque tem uma empresa por trás disso, com o objetivo de desenvolver empreendimento imobiliário como seu core, né, como seu negócio principal. Então a viabilidade é importante, mas tão ou mais importante que a viabilidade é todo o contexto empresarial. Então aqui na parte de estratégias, eu vou trazer três fontes, né? três aspectos aqui. A própria empresa, ou seja, elementos da própria empresa que são importantes, que têm impacto e refletem no desenvolvimento do negócio e na viabilidade. Outro aspectos de mercado, né? Aspectos relacionados ao mercado como um todo. E o terceiro, aspectos relacionados ao negócio, ao empreendimento em si, que vai ser ou que está sendo desenvolvido. Então eu vou dar uma passada aqui nas estratégias desses três elementos, né? Da empresa, do mercado e do negócio, do empreendimento em si. O primeiro deles em relação à empresa, à incorporadora. Quais são alguns pontos importantes relacionados à estratégia de atuação da incorporadora que tem reflexo direto no desenvolvimento de empreendimento, na viabilidade do negócio, na lucratividade do negócio e na continuidade, na perpetuidade da empresa. Primeiro ponto, a análise de parcerias. Essa é uma estratégia muito importante, principalmente para novos mercados. Então, por exemplo, a associação a outras empresas, ela pode ajudar a alcançar novos mercados e reduzir a exposição a riscos, tá? Aproveitando as qualidades de cada parceiro e, lógico, dependendo de contratos detalhados. Um exemplo disso, a gente teve uma movimentação muito forte, alguns anos atrás, de incorporadoras, né, construtoras incorporadoras de grande porte, de capital aberto, principalmente as da região sudeste, indo para novos mercados, às vezes mesmo da região sudeste, mas mais especificamente norte e nordeste, onde precisa manter o volume de lançamentos, de construções, de venda para bater as metas, para poder dar o retorno acionista, para poder manter uma tendência aí de valorização da empresa e do valor da ação. Então a gente teve uma expansão muito grande dessas empresas. E basicamente, toda vez que uma empresa vai a um novo mercado, a uma nova praça, qual uma estratégia que foi adotada largamente? Buscar construtoras ou incorporadoras locais de marca já reconhecida nas suas praças para se associar a essas empresas e aí sim aproveitar o entendimento de mercado, o conhecimento da tramitação, né? Aproveitar o referencial, né? A qualidade da marca, o branding daquela empresa, para entrar junto ali trazendo o seu know-how, sua capacidade de caixa, a sua procedimentação, as formas padronizadas de executar e conseguir uma penetração mais rápida e mais eficiente em novos mercados. Então, essa é uma estratégia interessante de associação com empresas que tenham algo a complementar e facilite a tua forma de atuação. A gente está falando aqui de novo mercado, mas pode ser, por exemplo, com alguma empresa de tecnologia, com alguma empresa de sistema construtivo. Você pode adotar um direcionamento da tua forma de atuação de empreendimentos mais relacionados, por exemplo, empreendimentos de programas de interesse social de casas
que são grandes quantidades, e você fazer algum tipo de parceria ou associação com empresas que tenham tecnologias de pré-moldados, de formas para paredes de concreto. Então você consegue trazer o melhor do potencial do parceiro, juntando com as tuas características, com as tuas habilidades, com as tuas competências, e atuar de uma forma mais eficiente, mais rentável, mais otimizada. Então, essa análise de parcerias ela é sempre interessante. Pode ser de uma parte operacional, como eu falei aqui, de tecnologia ou de sistema, ou pode ser na parte de inteligência. Você pode ter essa tua parte de execução bem resolvida, mas de repente você pode fazer associação, parcerias com empresas mais da área de negócio, de desenvolvimento, da parte de inteligência de mercado, da parte de soluções para desenvolver empreendimentos ou ajuda a estudar novos mercados, ou outro posicionamento, você quer começar a atender outro tipo de mercado, você está mais voltado para classe média alta, mas de repente enxergou a oportunidade de começar a trabalhar também na parte corporativa, parte industrial. Como é que você faz isso? Então, associando, fazendo parcerias a outras empresas que tenham essas inteligências, ou que tenham know-how, ou que tenham tecnologia, facilita, porque você não precisa errar, né? Falhar, errar, pagar para aprender ou esperar aquele tempo todo. Você soma competência e você ganha agilidade, você ganha em eficiência nesse seu processo. Então, a análise de parceria é uma estratégia muito interessante no desenvolvimento de empreendimentos. Outro ponto é marketing e venda. A empresa ela precisa ter o que eu digo que é o mais importante, que é a coerência. Que é o quê? Cuidado com a imagem da empresa, ela deve ir além do estande de venda. Ela precisa ser coerente em todas as formas de contato com o cliente. Ainda mais hoje, cada vez mais, o cliente não tem só um ponto de contato, não é só o estande de venda. É o estande de venda, ele vai na obra, ele vai no escritório, ele vê as redes sociais, ele conversa com outras pessoas. Então, todo o posicionamento da empresa precisa ser coerente. Como é que você quer que o cliente acredite quando chega no stand e vê o stand perfeito, impecável, né, que você tem todo um material bem produzido, e ele vai visitar a obra e ele vê lá a obra, o canteiro desorganizado, falha na proteção coletiva, os funcionários sem uniforme, os tapumes tudo destruído. Então, assim, como é que ele vai acreditar que você dá atenção ao produto dele, que é onde ele vai morar, passar a vida dele, criar a família dele, se você não está tendo esse cuidado? Ou então, mesmo que tenha na obra, mas quando ele liga para o escritório para tirar uma dúvida ou resolver um problema de boleto do pagamento da parcela, ele fica horas esperando para ser atendido no telefone, a pessoa que atende ele distrata ele. Então, isso tudo reflete na imagem da empresa, reflete na percepção de qualidade da empresa, na percepção de qualidade do produto, na satisfação do cliente, e gera também reflexo direto na valorização do imóvel, porque o imóvel traz muito da marca da empresa. Então, tudo precisa ter uma certa coerência. Em relação também a prazo, o apreço, né, o cuidado com o prazo, mesmo que de repente ele esteja no prazo legal, ou aquela questão de pode atrasar até não sei quantos dias que a legislação permite ou o contrato permite, mas existe um desgaste, né? Por mais que seja legal ou seja possível, existe um desgaste. Precisa entender o lado do cliente de que existe uma expectativa, ou ele vai pagar mais aluguel, ou ele vai ter que adiar um casamento, ou uma viagem, ou uma movimentação por causa de trabalho, ou colégio de criança. Sempre tem um contexto de vida, né, relacionado a isso aí, porque a gente está tratando com o imóvel. Então, o imóvel é um bem de relevância dentro da vida de uma família ou de uma pessoa. Então, a imagem da empresa ela não pode depender só do material de divulgação. Então, querendo ou não, todo o contexto da empresa tem que falar a mesma língua. O material de campanha tem que ser bom, o stand tem que ser bom, o canteiro de obra tem que ser bom, o atendimento ao cliente tem que ser bom. E vamos lá, bom não quer dizer aqueles milionários, não quer dizer que precisa ser tudo muito caro. Precisa ser coerente, né? Você pode ter tudo numa faixa
compatível com o teu posicionamento do empreendimento. Lógico, empreendimentos de valores mais baixos, Minha Casa Minha Vida, por exemplo, não vão ter o mesmo padrão de stand do que os empreendimentos de altíssimo luxo. Mas você colocar qualquer uma dessas coisas no lugar errado vai impactar. Se eu colocar um stand de altíssimo luxo para o empreendimento Minha Casa Minha Vida, vai dar problema. E o inverso também vai dar problema. Ele precisa ser só coerente. Quem vai num stand de um empreendimento de um apartamento de 250 mil reais, já tem uma expectativa de encontrar um stand mais simples, mais organizado, bem cuidado, limpo, com atendimento cordial, a obra também organizada, limpa, bem cuidada, um atendimento também da maneira correta. Então, e quem vai ver um apartamento de 15 milhões espera certos tipos de paparicos, de mimos, de decoração, de detalhes, de refinamento, espera que vá o helicóptero buscar ele lá na fazenda dele, espera uma série de outras coisas que são coerentes com aquilo ali. Então precisa todo o aspecto ter a mesma linguagem, ter a mesma forma, porque falhas, descasamento disso compromete a imagem da empresa e a percepção de qualidade do cliente pelo produto. Parece só que você está tentando enganar ele para empurrar qualquer coisa. Então você chega no stand, o stand está bonitinho, está bem organizado, você fala tudo de bom do empreendimento, aí ele vai visitar a obra, pode já ter comprado ou não, né? Então vem aquela percepção de desleixo, de abandono, de descaso, de maltrato, né? Então é aquele cuidado que você está tendo com o produto dele, com a casa dele, então já entra num descrédito, isso joga negativamente. O gasto depois que você tem em outras campanhas de publicidade e de marketing para compensar isso, muitas vezes não seria necessário tanta energia ou tanto investimento só se você tivesse uma coerência, uma forma mais padronizada de levar todos os pontos de contato e de atendimento ao teu cliente da mesma maneira. Então, a estratégia de marketing e venda, ela é da empresa como um todo. Todo mundo dentro da empresa é vendedor. Todo mundo dentro da empresa é espelho do que a empresa é como um todo. Então precisa ser coerente, todo mundo precisa falar a mesma coisa e entender que a pessoa que está atendendo o cliente no telefone, que está atendendo no stand de venda, o funcionário que está executando a obra, todos eles transmitem a imagem da empresa e, por consequência, a imagem do produto. Então, marketing e venda é mais uma estratégia em relação à empresa. Outro ponto importante, gestão de pessoas. A empresa em si não existe. A empresa é as pessoas que a constituem. Então, a empresa ela vai ter a sua forma de trabalho, de performance, de acordo com a qualidade, o comprometimento, a qualificação dos seus funcionários. Então, a empresa que tem o posicionamento de eu vou contratar o mais baratinho possível, é a mesma coisa que eu comentei a respeito da coerência. Não vai conseguir ter produto de excelência. Não quer dizer que você simplesmente pega e eu vou triplicar então o salário de todo mundo. Não. Mas, assim como no produto a qualidade tem seu preço, na mão de obra, como um todo, a qualidade tem seu preço. Então, a qualificação, a qualidade de execução, o comprometimento, a proatividade, a qualidade de entrega tem o seu preço. Então, quem procura o funcionário, o pedreiro baratinho, o engenheiro baratinho, o administrativo baratinho, que dá um jeitinho, vai ter como consequência a entrega deles também dessa maneira. E vai ter o produto também dessa maneira. A empresa que está mais preocupada em dominar, em estar lá controlando o horário de trabalho, da mesma forma, tende a ter profissionais que vão estar controlando isso da mesma maneira, ou seja, dosando para entregar o mínimo necessário ou só o suficiente para fazer passar. Então, quem tem como padrão, quem tem como parâmetro o suficiente, a média, primeiro, está mais exposto a risco, a erro, a retrabalho, que está sempre no limite do mínimo necessário. E não vai ter um produto, uma performance de qualidade, porque está sendo feito só o necessário para garantir ali ou salário ou não receber uma advertência, uma bronca, uma penalidade desse tipo. Então, a gestão de pessoas ela é muito importante para você manter a qualificação, o desenvolvimento do empreendimento, as diretrizes da empresa, as estratégias da empresa, a qualidade do produto, a qualidade dos serviços que são realizados e, por consequência, no produto final. Então,
concorrência acirrada por bons profissionais tende a comprometer um pouco a disponibilidade de bons profissionais por empresas de menor porte. Mas existe essa disponibilidade porque mais importante, às vezes, do que a remuneração é o ambiente de trabalho, é a autonomia que ele tem, é a possibilidade de participar de eventos que tenham reflexo no desenvolvimento do produto, a ser ouvido, a ter uma expectativa de crescimento de carreira. Então, tudo isso vai formando um contexto de que o profissional, de todos os níveis, né, eles trabalhem mais engajados, trabalhem de uma forma mais proativa e gerando mais resultados. E é tudo uma consequência, né? Ele vai ter realmente aquele olhar do olho do dono, de sentimento de pertencimento àquele grupo, àquela equipe, né? àquela empresa, e a entrega é diferenciada. Então, incentivar os profissionais a esse tipo de atuação depende também de quem está acima, né? De quem está na gestão, quem está na direção da empresa como um todo. E sempre também buscando incentivar, promover, facilitar a qualificação dos funcionários. Por quê? São eles que constituem a empresa. É a mesma coisa que você disser que não quer que a sua empresa aprenda. A forma que a empresa tem de aprender é seus funcionários aprendendo. A outra forma é comprar o conhecimento. Como? Consultoria, assessoria. É uma maneira de acelerar, mas você não consegue ter isso constante. Então, a sua empresa ela pode ter um ganho de inteligência, de know-how, de performance, treinando seus funcionários. Para muitas coisas é a maneira adequada, para a parte operacional, para a parte de procedimento, mas tem outra forma também que é mais cara, mas é mais cara em termos de custo unitário. Mas o tempo que você ganha, o quanto que você consegue rapidamente colher os benefícios disso, já gerar resultado, é através de uma consultoria, através de uma assessoria, e você compra aquela inteligência para implantar dentro da sua empresa. Então é importante estar sempre capacitando e desenvolvendo os funcionários para eles estarem performando da melhor maneira. Então, isso também depende muito do posicionamento, da forma de atuação do gestor, do diretor, do dono da empresa. Se tiver aquela percepção de eu não vou pagar treinamento para o meu funcionário, porque se ele for embora, ele leva com ele. Eu já ouvi isso, tá? Eu particularmente acredito que o desenvolvimento do profissional cabe ao profissional, sim, mas também, em diversos aspectos, para vários assuntos, a empresa pode e deve auxiliar, promover, incentivar esse desenvolvimento, porque afinal ela também vai colher os resultados disso e a competência da empresa nada mais é do que a soma da competência da sua equipe. Então, quem busca uma equipe baratinha, com o mínimo de conhecimento básico necessário, só o suficiente, vai ter uma empresa exatamente dessa mesma maneira. Então, não vai conseguir desenvolver negócios, desenvolver empreendimentos, gerar resultado em alta performance, com boas métricas, com bons resultados. Não é à toa que, porque a minha empresa é pequena, então eu não consigo pagar bem. Você consegue pagar o justo para ter um bom profissional, ou pelo menos o profissional adequado ao seu nível de empresa. Ou você acha que a empresa grande gosta de jogar dinheiro fora e por isso que paga bem os funcionários? Não é. É porque realmente retorna. Né? Realmente dá retorno. A remuneração é consequência, né, da qualidade do resultado. Ninguém paga muito por alguma coisa que não tem valor. Então, se a empresa grande está pagando salário alto para diversos funcionários, é porque eles entregam daquela maneira. Porque todo mundo quer reduzir custo, né? Toda empresa existe para gerar lucro. Então, o objetivo principal é sempre esse, gerar resultado. Então, não tem ninguém bobo que simplesmente goste de rasgar dinheiro e gastar dinheiro com folha de pagamento sem necessidade. Então, é mais interessante você ter bons profissionais, de repente até em menor quantidade, mas desenvolver um trabalho de mais qualidade, do que ter que ficar contratando um monte de profissional, né, desqualificado ou desviando função para compensar, colocando engenheiro para ficar levando nota fiscal e comprar material, porque você não quer ter uma pessoa para isso, e já que está o cara ali, então ele deixou de estar na obra, deixou de estar no planejamento, deixou de estar fazendo a gestão, deixou de estar desenvolvendo o projeto para fazer uma coisa operacional e você acha que está economizando com isso. Então é aí que você está rasgando dinheiro, é aí que você está queimando a performance do teu negócio. Então a gestão de pessoas dentro da estratégia da empresa, ela é fundamental.
O próximo cenário é em relação ao mercado. Então, em relação ao mercado, a gente primeiro tem a análise de ambientes. Para desenvolver o empreendimento ele não é do incorporador. Né? O objetivo dele ele não nasce para atender o dono da incorporadora. Ele nasce para atender uma demanda de mercado. Então, a empresa precisa analisar, estudar o mercado, compreender o mercado, o seu público-alvo, para gerar o produto que seja adequado. E como que acontece essa análise do mercado? Primeiro, a análise de ambientes. E a gente tem alguns aspectos aí na análise de ambiente. Por exemplo, demográfico. Tamanho e taxa de crescimento, pirâmide populacional, distribuição de renda. Precisa entender isso para conhecer, primeiro, o teu posicionamento qual é, para que tipo de público é, como é que a tua empresa, a tua incorporadora se coloca, que tipo de empreendimento desenvolve. Eu já vou dizer aqui, a probabilidade de você ter um crescimento muito lento, até restringido, se você tenta atender todo mundo. Se você faz alto padrão, médio padrão, baixa renda, comercial, residencial, industrial, empreitada, obra pública, você faz de tudo, a tendência é você não ter grandes resultados, é você não ter nem muito know-how em todos eles, porque cada um desses tem uma mecânica, uma forma de gestão e de controle totalmente diferente. Tá? Nada te impede de você ter empresas diferentes, negócios diferentes, mas cada um desses é um posicionamento diferenciado. Então você precisa entender para quem você vai atender, né? Teu produto vai ser desenvolvido para quem. Então essa análise de ambiente você faz essa leitura. Por exemplo, distribuição de renda. Como é que é o perfil da distribuição de renda do mercado e do teu potencial cliente? Como é que essa população cresce? Como é que ela está dividida? É importante conhecer isso. Aspectos econômicos, taxa de juros, evolução de PIB, emprego e renda, isso impacta? Será que um grau de desemprego maior vai impactar? A gente viu lá, quando a gente comentou sobre viabilidade comercial, a relação de demanda. Não adianta eu fazer o empreendimento perfeito para uma análise de público, desenvolver a parte técnica, mas depois se não tem quem compra. Né? Por quê? Porque o pessoal está sem emprego, porque a taxa de desemprego está alta. Ou, por exemplo, na questão de distribuição de renda, o meu foco é uma classe mais baixa. Não adianta ter incentivo do governo se o cara está desempregado, ele não consegue assumir a parcela. Ou você entender que, por exemplo, o celular concorre com um apartamento, por exemplo. Daniel, como é que o celular concorre a apartamento? São dois produtos diferentes. São, mas o teu público é o mesmo, porque mesmo o público de baixa renda quer ter um celular top, de 3, de 4, de 5 mil reais. E se ele faz uma parcela de 300, 400 reais, ele não consegue mais pagar a parcela do apartamento. Então, sim, o celular pode concorrer com um apartamento. Então, você precisa entender como é que é o perfil do teu público, fazendo essas análises, porque isso vai ter reflexo direto na viabilidade comercial e econômica do teu empreendimento. Aspectos sociopolíticos também, cultura, hábitos, leis trabalhistas e tributárias têm reflexo direto no desenvolvimento do teu negócio e questões de inovações tecnológicas também. Pode te dar mais performance, mais resultado, mais agilidade, diminuir prazo, ou até mesmo ser uma bandeira, né? Ser um posicionamento da empresa, os empreendimentos terem uma tecnologia embarcada ou defesa de algum tipo de bandeira. A gente teve alguns tempos atrás aí algumas construtoras, incorporadoras que nasceram com bandeiras especificamente voltadas para a parte ambiental, de preservarem o meio ambiente, de ter o menor impacto. Então todos os empreendimentos tinham esse apelo, mesmo que em alguns pontos fosse um custo mais alto. Então, essa é uma questão de posicionamento, de entender cultura, hábito, conhecer o teu cliente, conhecer o teu mercado, conhecer o perfil da tua forma de atuação, né, de quem vai consumir o teu produto e se posicionar em relação a isso. E está sempre medindo, está sempre acompanhando. Questões aí relacionadas a mercado, a política, a economia, têm impacto direto. Outro ponto aqui em relação a cenários. É importante a gente fazer sempre um exercício, uma análise de estudo de cenários. A gente está sempre preparado e normalmente as empresas costumam fazer 3 análises. Uma otimista, uma pessimista e uma intermediária. Ou seja, dando tudo bom, dando tudo ruim e indo mais ou menos ali, mantendo aí o nível que está. Por que isso? A gente precisa tentar evitar surpresas. Né? O problema maior do problema
costuma ser dois: o problema em si, né? E a questão da surpresa, você não está esperando por ele. Então, a urgência de resolver alguma coisa, você não tem a preparação de gente, não tem preparação de capital, não tem preparação de equipamento para poder resolver aquilo. Então, isso acaba que potencializa o problema. Assim como tem a gente questões de oportunidade. Às vezes a gente perde a oportunidade, né, a condição de aproveitar uma oportunidade, porque às vezes nem enxerga que ela é uma oportunidade. Então você elabora esses três cenários: otimista, intermediário e pessimista. Acontecendo os problemas, né, tendo os desempenhos aí inferiores ao que você tinha estimado, por exemplo, uma velocidade de venda mais baixa, ou você tendo uma quantidade excessiva de distrato, ou você com alguma coisa que prejudique a tua evolução da obra, ou que demande você fazer um aporte diferente que você não tinha expectativa dessa necessidade, como, por exemplo, o atraso em recebimento de parcelas de financiamento, como já aconteceu no passado. Tudo isso aqui pode acontecer, e o mais interessante é que você tenha alguns desses eventos identificados e já alguma coisa prevista de posicionamento em isso acontecendo, para você não ser pego de surpresa e não deixar grandes impactos aconteçam no desenvolvimento do teu empreendimento. Além disso, você tem as questões de tendências como um todo, né? De envelhecimento da população, avanço tecnológico. Aqui, crescimento de entretenimento é mais impactante para empreendimentos de exploração, né? Como hotéis, centros de eventos, shoppings, coisas desse tipo. Mas o mercado imobiliário ele também tem impacto de algumas tendências ou movimentos grande porte. Como, por exemplo, eu não tenho dúvida de que essa situação passada agora recente em relação à pandemia vai gerar toda uma alteração de posicionamento de muitos empreendimentos. Porque aquilo que se tinha até então de um dos pontos mais importantes do empreendimento é o posicionamento, ou seja, onde ele está, e aí você tem grandes cidades, grandes centros, que você tem o apartamento em si diminuindo muito em termos de área, mas super bem colocado. Hoje, será que isso é tão relevante, como você já tem uma expectativa aí de um alto percentual das empresas adotando ou aceitando adotar modelos híbridos de trabalho, parte em casa, parte na empresa, de terem pontos deslocados, as próprias sedes das empresas não precisam mais ser onde elas estariam colocadas no primeiro momento, escritórios grandes vão reduzir. Será que isso não vai permitir um deslocamento da população, aproveitar áreas um pouco mais afastadas dos grandes centros, não vai mudar o perfil de solução dos empreendimentos com mais áreas de lazer, ou de home office, ou tipo um coworking dentro de condomínios, né? Umas áreas de uso compartilhado dentro de condomínio. Ou seja, tem um monte de coisa aí que é reflexo. Por quê? Os empreendimentos eles são desenvolvidos para atender necessidades. E as necessidades elas evoluem, elas alteram, elas modificam de acordo com o comportamento como um todo. Então, analisar essas tendências elas são importantes. Por exemplo, o envelhecimento de população, o avanço de tecnologia vai permitindo uma vida, né, uma sobrevida maior, uma expectativa de vida maior. Você vai tendo mais gente numa população de idade maior. E como que se comportam os empreendimentos em relação a isso? Não só em questão de acessibilidade, porque o envelhecimento vem também com qualidade de vida, mas de conforto, de segurança, de lazer, de proximidade ao que é costume, né? A população mais idosa ter o tipo de atividade. Então, tudo isso faz parte para desenvolver produto que depois, custo de construção, velocidade de venda, preço, né, o valor final que é percebido pelo cliente, retorno, tudo isso tem impacto direto. Então, avaliar esses cenários de consumidor, mercado, produto, tecnologia é importante acontecer sempre e trazendo de volta para a parte de desenvolvimento de produto, de inteligência da empresa, para que se reflita no desenvolvimento dos empreendimentos e as análises elas possam ser adequadas. De novo, lembrando a questão da viabilidade comercial, de demanda, de aceitação do mercado, de venda, né, de percepção de valor aí do produto que está sendo gerado e de aderência ao público-alvo daquele empreendimento. Mais um ponto em relação ao mercado é a realização de pesquisas. Então é importante que sejam realizadas pesquisas. As mais usuais são as quantitativas.
Por quê? Elas são mais tangíveis, a gente consegue fazer isso de uma forma mais fácil, né? Então, você pode fazer isso contratando empresas específicas para isso, ou tendo dentro da sua incorporadora alguém, ou uma equipe, ou um grupo que seja responsável por estar sempre no mercado e levantando os dados dos outros players, dos outros concorrentes, dos outros empreendimentos. Então, como é que são a tabela de venda, né? Os preços, as áreas, os espaços, as características do empreendimento como um todo, para ver como é que você se posiciona. Então, assim, prazo de pagamento, prazo de construção, forma de pagamento, áreas, relações entre áreas, né? Área de lazer, área privativa, área comum, sala em relação a quartos, quartos em relação a banheiro, então, assim, varanda em relação à sala. Tem uma série de dados aí que são interessantes e você consegue perceber movimento do mercado se está privilegiando mais certo tipo de áreas. Por exemplo, você tem mais área comum do que a relação de área comum e área privativa, né? Está um pouco movimentando mais para um lado do que para outro. Então, tudo isso é importante você manter alinhado para você posicionar a tua empresa e o teu empreendimento de acordo com a tua estratégia. Não que você precise ou seguir exatamente todo mundo, nem que você precise ser totalmente oposto, mas que você tenha ciência do teu posicionamento até para ser argumento de venda, ou de mostrar o seu diferencial, ou de resposta a objeções. Outro tipo de pesquisa são as qualitativas. As qualitativas não são tão frequentes, mas elas trazem também aspectos que são relacionados a... que você não consegue quantificar, né? Elas são mais de informação. Então, assim, como é que são as áreas de lazer, acabamentos, cômodos. Então, é importante identificar, e aí você consegue identificar características que identificam o perfil das empresas. A incorporadora A tem esse tipo aqui, todo empreendimento dela tem esse conjunto aqui, porque ela tem um apelo mais de condomínio clube. Essa aqui tem um apelo mais de alta tecnologia ou alto padrão, uma coisa mais elitista. Essa outra aqui já tem um posicionamento mais de preservação ambiental. Então você consegue identificar esse tipo de posicionamento e tal, e dentro desses empreendimentos, quais são esses elementos que são alinhados a públicos específicos e coisas que são alinhadas a públicos em geral e que podem beneficiar o teu público também. Então você consegue identificar áreas que estão sendo mais bem valorizadas, que estão sendo mais bem reconhecidas e que agregam valor ao teu produto. Vou dar um exemplo aqui, participando da construção de um empreendimento de altíssimo padrão, e foi motivo de, não vou dizer briga, mas, por exemplo, era um condomínio de altíssimo luxo, e dentro do embasamento ali na área de lazer, se durante o empreendimento surgiu a possibilidade de pegar uma certa região e criar ali algumas churrasqueiras. De uma maneira geral, para muitos empreendimentos, ou para muitos clientes, é interessante você ter umas churrasqueiras coletivas para poder utilizar e tal. Mas como era um empreendimento de altíssimo padrão, a gente está falando de apartamentos aí de 15, 20 milhões de reais há 10, 12 anos atrás, surgiu uma resistência muito grande. Por quê? Quem está comprando um apartamento ali não queria, próximo ao seu imóvel, movimentação de festa com barulho, com pagode, com som alto, com gente estranha, próximo ali à sua residência. Então isso foi tido como ponto negativo e desistiram. O que de repente em outro tipo de empreendimento seria um ponto positivo. Eu já fiz empreendimentos que a gente duplicou o número de churrasqueiras que era prevista, porque tinha demanda do público, né, dos clientes para isso. Então é importante você entender esse tipo de coisa que não é que churrasqueira é bom ou churrasqueira é ruim. Pode ser bom, pode ser ruim, dependendo do alinhamento com o teu público. E o que isso tem a ver? Tudo isso é custo de construção, tudo isso entra no estudo de viabilidade, tudo isso reflete na qualidade da venda, no preço final do teu produto. Ou seja, é viabilidade, é lucratividade, é performance. Então, você colocar lá dentro da tua estrutura de expectativa de custo, vamos dizer que você tivesse colocado umas 4 churrasqueiras lá. Além de você ter um custo mais elevado, você, de repente, você jogou contra a percepção de valor do teu produto, o que pode jogar negativamente na velocidade de venda. Ou seja, aumentou o custo e jogou o fluxo de receita para frente, ou até
diminuiu, né, o valor final, você teve um prejuízo, aí você teve que dar mais desconto para começar a convencer por questões de preço. Quando você precisa convencer por questões de preço, é porque o produto está fugindo do alinhamento com o seu público. Tá? Então, essas pesquisas qualitativas ajudam a identificar esses pontos. E o terceiro aspecto aqui é o de negócio. O que é o negócio? É a construção, né? O desenvolvimento do empreendimento em si. A gente já falou da empresa, do mercado, agora falar do negócio, do empreendimento em si. Primeiro ponto aqui em relação à estratégia que é importante é na prospecção dos terrenos. O terreno ali é o insumo primeiro, né? Vai dar origem. Então, a escolha do terreno ela também está alinhada com questão de posicionamento. A localização dele, a topografia dele, tem uma série de aspectos dele que vão impactar. Não adianta você colocar um prédio, né, um produto super bem planejado, pensado, concebido no lugar errado. E o lugar errado não quer dizer que é uma área ruim, tá? É uma área não alinhada com aquele teu público. E também tem lugar ruim, né? Tem mesmo que a área dentro de uma região, que a região inteira é alinhada com o teu público, mas pode ter um terreno ali ruim por uma série de características. E aqui estão alguns pontos importantes que a gente coloca como estratégia, porque é importante colocar esses pontos como procedimento, como processo, como forma de identificação na prospecção do terreno, porque vai ter impacto em todo o desenvolvimento da construção, no estudo de viabilidade e na construção como um todo e na percepção de valor do cliente e qualidade, né, de venda, né, da comercialização. Então, alguns pontos importantes. Antes de adquirir o terreno, você tem que tomar alguns cuidados. E muita coisa aqui entra como risco, como custo do negócio. Tá? Eventualmente, você vai precisar fazer algum investimento para ter um levantamento mais exato, mais preciso, mais correto do terreno. Qualquer coisa que você precisar fazer aqui, você acha que você vai economizar, pode te gerar um problema enorme depois. Tá? Por exemplo, passivo de ordem ambiental, a existência de córregos e nascentes, rocha ou solos moles. Né? Os extremos são sempre complicados. Duro demais é problema e mole demais também é problema, dependendo da camada que se encontra. Você tem grandes problemas aí por implantação sobre camadas de solo mais mole. Então, se vai ter demolição, se não tem demolição, se está lá, está legalizado, a questão documental ela é importantíssima, né? Não só a edificação, mas até o terreno em si. Às vezes você tem uma dificuldade tão grande que o terreno é de família, aí está no nome de 3, mas um já morreu, o outro separou, um não acha, aí um tem problema com dívida penhora da parte dele dentro do terreno. Olha, isso pode estender, assim, não só tramitação assim, de gasto, mas pode levar muito tempo para desenrolar. Então precisa de uma série de investigações para você ter a informação correta do terreno. Árvores específicas. Por exemplo, tem regiões, já fiz empreendimentos que você assim, tem um tipo de árvore, não interessa, você não pode tirar, e ponto. Tem lei da região que aquela árvore não pode tirar, e deu, você não tem o que fazer. Tá? Então, se imagina você tem uma meia dúzia de árvore dessa em pontos específicos do teu terreno, o trabalho que não vai ser isso. Né? Sítio arqueológico, Daniel, isso não acontece. Acontece. Tá? Já vi empreendimento parado anos por causa de problema de sítio arqueológico, de transferência do terreno para outra incorporadora e levar aí perto de 8 a 10 anos para conseguir resolver essa questão de sítio arqueológico. Então, acontece. Contaminação de solo. A contaminação de solo pode inviabilizar. Isso acontece bastante com fábricas, né, de maneira geral, e postos de gasolina. Mesmo nos grandes centros, os postos de gasolina costumam ter uma excelente localização. São esquinas movimentadas, ou são terrenos de regiões bem consolidadas. E, muitas vezes, eles ficam muito prejudicados por conta dos tanques lá enterrados, a contaminação do solo. E para você promover uma descontaminação adequada, olha o investimento que vai. É tudo questão de fazer conta. Né? O problema não é que precise gastar dinheiro para descontaminar ou para legalizar. O problema é você não saber que isso existe. Né? Então, você precisa ter essa informação. Pode ser que seja viável
fazer o tratamento adequado e mesmo assim implantar o empreendimento. Mas você precisa saber que existe aquele tratamento adequado a ser feito. O problema é você ser surpreendido durante o processo. Você já comprou o terreno, já aprovou o projeto, na hora que você vai começar, descobre o problema e aí você é surpreendido com uma conta extra de 200, 300, 500 mil, 1 milhão. Aí que é o problema. Tá? Então, de novo, o problema não é só o problema, é a surpresa dele. Então, se você sabe dele antes, você se prepara para ele, incorpora aquilo na tua viabilidade e você faz a conta. Olha, esse terreno não é mais viável porque para eu colocar ele em condição de construção, eu tenho todo um trabalho ambiental, eu tenho todo um trabalho de descontaminação, eu tenho todo um trabalho de legalização que eu não tenho interesse em fazer porque vai consumir ou tempo ou dinheiro e eu não quero ou não posso ou para mim a conta não fecha. Então é basicamente esse cuidado que tem que ter na parte de prospecção. Tem uma série de levantamentos, na parte de plano altimétrico, movimentação, né? De corte, aterro, de troca de solo, de contenção. Então tudo isso aqui é interessante, é importante que seja visto antes da compra. Antes de desenvolver o empreendimento e antes do estudo de viabilidade, porque daqui vão sair as informações para fazer a viabilidade, para fazer o estudo de viabilidade, para desenvolver o empreendimento, para avaliar se é viável ou não. Eventualmente, grande parte desses itens que estão aqui, para serem identificados, vão demandar algum investimento. Uma empresa especializada na parte ambiental para fazer um levantamento da situação, né, uma topografia para poder fazer um levantamento, um cadastramento correto. Né? Um grande problema você tem se você tiver uma divergência entre o que está implantado e o que está registrado em prefeitura ou em cartório, por exemplo, com invasão de vizinhos. Para resolver isso é um problema. Então, uma sondagem, de repente, para você ver se não tem a questão de rochas ou de solos moles, de repente fazer alguns furos de sondagem ali, numa quantidade menor, mas que te dê um pouco de segurança para você tomar a decisão do teu empreendimento, se vai ser fundação direta, se vai ser fundação profunda, se eu vou ter que fazer fundação em rocha. Então, precisa, às vezes, você investir um pouquinho, né? Mas nem que você invista um pouco, ou como já aconteceu comigo, de fazer investimento de topografia, sondagem, cadastramento de vegetação e tomar a decisão de não desenvolver o empreendimento. Gastou ali 20, 30, 50 mil reais, mas evitou-se fazer todo o empreendimento que ia dar problema, que não ia dar resultado, que não ia dar bom negócio. Imagina se você começa e fica sabendo disso só no meio do caminho. O prejuízo é muito maior do que só os 15, 20, 30 ou 50 mil reais. Então, a existência de passivos, a existência de problema, ele por si só não inviabiliza. Lógico, tem alguns passivos que podem sim direto inviabilizar. Mas de uma maneira geral, não é que ele inviabiliza, eles só têm que ser considerados, né, saber da existência dele, trazer essa informação para dentro da viabilidade em termos de custo e prazo, e ver se dessa maneira continua rodando. Algumas coisas nem têm tanto custo assim, mas às vezes elas demandam muito prazo. Por exemplo, a legalização ou aprovação de alguma coisa, ou esses embrólios jurídicos relacionados à propriedade, para você conseguir livrar isso, para poder registrar tudo certinho. Às vezes, lógico, tem algum gasto financeiro em relação a isso, mas o problema maior nem é esse. O problema maior é que esses processos demoram muito. Mas eu estava prevendo, ou a minha empresa precisa lançar e desenvolver um empreendimento dentro dos próximos 6 meses a 12, então esse processo pode levar 3, 4, 5 anos. É viável para mim? Não, então esse sai agora, isso vai entrar como um projeto futuro. Então você precisa só saber disso para poder dar a tratativa adequada a cada situação específica dessa. Outro ponto importante aqui ainda na parte de desenvolvimento do empreendimento. Aqui vou dar um destaque especial, tá, em relação ao potencial de massa ou potencial construtivo, né? Que é aquele estudo normalmente que o arquiteto faz com o objetivo de verificar o seguinte: o que dá para fazer nesse terreno? Então você tem lá o terreno, já fez todos os estudos e tal, você tem um posicionamento de empresa, você tem análise de mercado. Arquiteto, o que encaixa aqui? O que cabe aqui? O que eu posso fazer aqui? O que é a questão importante? É você conciliar dois horizontes, dois vieses. Primeiro, você tem a questão do produto em si, da solução arquitetônica, de espaços, de capacidade de uso do terreno, de permissão, mas esse empreendimento não pode esquecer que ele existe porque ele é um negócio.
Então, o objetivo não é fazer um prédio bonitinho, não é fazer uma sala bonitinha, não é fazer um negócio para ganhar prêmio. Isso é consequência, pode até ser, mas o objetivo é você está desenvolvendo um negócio, o negócio é para dar resultado, o empreendimento tem que gerar lucro o máximo possível. Por quê? Você já está entrando no risco. Todo negócio é um risco. Você vai estar junto ali, tem a parte de garantia, de assistência técnica, vai estar junto ali vários anos, você tem questões trabalhistas, você está colocando dinheiro na frente, você está exposto, está movimentando a tua empresa, né? É um negócio. Né? Mesma coisa do qualquer negócio, de uma padaria, de um supermercado, de uma fábrica qualquer. O objetivo de todo mundo ali é gerar lucro. O meio utilizado para isso é que muda. Um resolve ganhar dinheiro vendendo pão, o outro resolve ganhar dinheiro dando aula, outro resolve ganhar dinheiro construindo casa. Mas o objetivo é o mesmo, então não pode perder o foco desse objetivo. E por que eu estou falando isso? Precisa existir alguém dentro do processo de validação do estudo de massa para garantir que ele está sendo desenvolvido com o olhar do dono, com essa preocupação de gerar resultado. O que é o mais comum? Eu não vou dizer que é sempre, porque eu não participei de todos os empreendimentos que foram desenvolvidos, né, no país. Mas de todos que eu participei, a empresa acaba largando para o arquiteto 100% da atribuição de decidir o que fazer ali dentro. Alguns arquitetos têm um posicionamento mais negócio e outros têm posicionamento mais artístico, vamos dizer assim. Pode acabar perdendo muito do potencial de geração de resultado do negócio se não tiver alguém puxando, né, direcionando esse trabalho do estudo de massa com o foco em gerar resultado. Então, o arquiteto vai dar uma solução ali que, tudo bem, cabe no terreno, passa nas medidas, tem até um bom aproveitamento. Mas será que está atendendo todo aquele posicionamento da empresa, posicionamento de mercado, de retorno? Então, o estudo de massa, ele não tem o objetivo de dar uma planta bonitinha. Ele tem o objetivo de dar alguma solução do que seja possível, utilizando o máximo de potencial e gerando o máximo de resultado. Ou seja, não é porque dentro de um terreno eu posso construir 10 mil metros quadrados e o arquiteto me deu uma conta com construído 10 mil metros quadrados, que está bom. Eu preciso ver uma série de parâmetros disso. Né? Tipologia, área construída, sobre área privativa e área comum. Tem um monte de parâmetros, de indicadores de projeto que vão estar dizendo se está alinhado ou não com a expectativa de performance do negócio. Então, é interessante, primeiro, o estudo de massa do arquiteto ele fazer, já tendo um direcionamento da incorporadora dizendo, olha, você vai fazer um estudo de massa, mas o meu módulo de referência padrão, a minha caixa lá tem que ter tanto por tanto, eu preciso de tantas unidades com essa tipologia, eu preciso que o fator de área privativa sobre área construída não passe de não sei quantos %, eu preciso ter pelo menos isso, e vai dando os parâmetros. É 2 vagas para todo mundo, é uma vaga para 2 quartos e 2 vagas para 3 quartos, e assim, não pode ter subsolo, ou pode ter subsolo, pode isso, não pode aquilo. Esses parâmetros todos é o dono do negócio que tem que dar. O arquiteto ele vai fazer a ginástica de encaixar as 3 coisas. O que é permitido, o que o cliente, que a incorporadora quer, e aí sim vir o diferencial dele, dando a melhor solução para que isso tudo seja atendido. Né? Atender a legislação, atender o interesse do incorporador e ainda assim fique uma solução boa, atendendo todos os requisitos ali do programa de necessidade que foi definido, como a gente já falou. Então, esse estudo de massa precisa ter esse foco de negócio. Precisa ter alguém dentro da incorporadora cuidando para isso. Não simplesmente joga o terreno para o arquiteto, pega os números que a gente deu e dali segue para frente. A gente precisa analisar, antes direcionar o arquiteto e depois analisar esses resultados. Por quê? Esses dados é que vão para o estudo de viabilidade. E eu já peguei a análise de potencial construtivo de estudo de massa feito, que veio um resultado. Passa. É possível? É, mas meio que a resposta foi o seguinte, pronto, esse empreendimento é possível ser feito aqui dentro. Tá, mas a pergunta não é essa. A pergunta é, isso é o melhor que pode ser feito aqui dentro? Então, em resumo, eu peguei um empreendimento que o estudo de massa era a implantação de 2 torres com 12 pavimentos. Depois de devolver com a orientação correta, analisando o que precisava ser feito, foi transformado em uma torre com 25 pavimentos. Exatamente a mesma coisa, né? O mesmo número de unidades
de cada pavimento. Basicamente foi uma torre colocada em cima da outra, ainda ganhei um pavimento, e lógico, né, custo de telhado, custo de fachada, custo de fundação, custo de estrutura, tudo diminui. Elevador e tal, tudo diminui. Por quê? Não foi feito a solução do que é o melhor para o negócio, e sim se aquilo passa. Aquilo passa, você vai ter várias soluções, você vai ter várias opções, né? Inclusive de uma torre ou duas, ela é uma torre mais alongada, se eu divido ela. Então, assim, tem uma série de características aí que precisa do olhar do dono, do posicionamento da empresa, dando esse direcionamento para o arquiteto fazer esse potencial construtivo. Outro ponto que é importante é em relação ao atendimento às áreas de construção, né? As áreas de uma maneira geral, área de construção, computável e privativa, porque existe um descasamento de nomenclatura. A gente tem a padronização dos critérios de nomenclatura e de cálculo de área de acordo com a NBR 12721. Então, a NBR 12721 vai dar lá todos os parâmetros. O que é área comum, o que é área coberta, o que é área padrão. E depois a gente vai ver isso na parte de estimativa de custo, em que a gente tem que seguir isso porque a conta e toda aquela documentação que vai para registro em cartório precisa seguir isso. Mas as prefeituras têm legislação própria no relacionado ao Código de Obras e ao plano diretor das permissões ali de uso. E os nomes e as formas de cálculo são diferentes. Então, cuidado para não misturar o que é área computável com o que é área privativa, o que é área construída. E principalmente quando essas informações estão no projeto para ir para registro, pode surgir dúvida, né? Começar a pegar a informação errada. Então, você precisa ter bem claro dentro do potencial construtivo do estudo de massa essas distinções, né, do que são as áreas segundo norma e o que são as áreas segundo legislação municipal, para você não fazer conta, né, não contabilizar de uma maneira errada. A norma não entra em critérios de, por exemplo, se é computável ou se não é computável, porque isso varia conforme legislação de cada município. A norma ela traz aspectos técnicos, então ela traz aspectos que vão ser relacionados à propriedade e não relacionados à aprovação do projeto. Só cuidar com essas informações para você não fazer análise errada ou depois na parte de registro não ter problema de negativas com as informações que estão no projeto, o cartório não consegue identificar ali nos quadros da norma. Então você precisa ter isso bem separado, bem organizado, né? Então, assim, a missão do arquiteto é maximizar o potencial construtivo. Ele precisa estudar a implantação, a melhor implantação para aquele terreno, desde que atenda as diretrizes da incorporadora, o programa de necessidade, a legislação e o interesse do negócio, o interesse comercial do negócio. Afinal, o empreendimento só está sendo desenvolvido porque ele vai ser comercializado e vai gerar resultado. Então, eu preciso maximizar isso, gerar o máximo resultado possível. E aí o arquiteto é fundamental para isso, tá? Outra peça muito importante nesse processo é o corretor ou imobiliária, vamos chamar assim, né? Porque a gente precisa ter uma leitura do mercado, a informação vindo do mercado, o que está dando certo, o que não está dando certo, o que é relevante, o que não é relevante e a percepção de valor do cliente. E quem tem um contato mais próximo e um volume de informação mais adequado para isso é quem está de frente, é quem está na área comercial, então a corretora, a imobiliária, e pegar essa informação e retroalimentar o sistema, levar isso também para o arquiteto, como por exemplo, olha, não tem jeito, pode dar qualquer solução aqui, mas você precisa ter uma varanda gourmet, ou você precisa ter um espaçozinho de home office para certo grupo de apartamentos, pelo menos. Você precisa ter uma área de um pet place aqui, porque a gente está com um perfil de público, por exemplo, que é de mais idade, todo mundo tem um cãozinho de estimação e um pet place ali, um lugar para o cachorro fazer o exercício, tá, é um diferencial. Então, esse tipo de coisa vem de informação do mercado, o dono da construtora, da incorporadora, ou responsável pelo negócio, traduz essas informações, dá as diretrizes para o arquiteto e ele tem que fazer a mágica de fazer tudo isso aí encaixar e atender a legislação, o interesse da empresa e ainda assim, né, desenvolver o seu trabalho atendendo todas as premissas. Então, essas estratégias todas da empresa, de mercado e do negócio, que eu digo, são tão importantes porque é aqui que vai nascer, aqui que vão estar todas as diretrizes e tudo isso que foi falado aqui tem impacto direto lá no estudo de viabilidade.
não olhar isso aqui, negligenciar isso, ou achar que todo mundo faz do mesmo jeito, ou é meio padrão, tudo que eu falei aqui vai virar surpresa durante a execução. Alguém vai ter que tomar essas decisões lá na hora. Alguém vai ter que resolver o problema na hora que ele aparece. E aí é que acontecem as maiores dificuldades, aí que acontecem os prejuízos, aí que acontece o estouro de prazo, é aí que o empreendimento não performa, é aí que você tem a necessidade de começar a buscar recurso extra, é dono de incorporadora buscando dinheiro de empréstimo na pessoa física para colocar dentro da empresa, é empreendimento parando no meio porque foi surpreendido com um gasto que não tinha esse conhecimento, ou um fracasso em venda porque não sabe por que aquele empreendimento não vende. Então, tudo isso é reflexo. A hora de resolver isso, de amenizar ou tirar o máximo de potencial, é nessa hora aqui, nas estratégias da empresa, na estratégia de posicionamento em relação ao mercado e desenvolvimento do negócio, desenvolvimento do empreendimento.